Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e eu vou tentar te explicar um pouquinho sobre a água tônica que contém quinina ou quinina e se ela pode combater o coronavírus ou não. Qual é a relação que eles têm, qual é a parte química que envolve isso, tá? E de onde é que veio essa história, se tem algum sentido. Então eu vou começar com vocês uma parte bem básica, né, explicando desde o início que é o seguinte. Existe uma substância chamada quinolina. Essa substância aqui ela é muito parecida com o naftaleno, né? Que tinha dois núcleos aqui. A quinolina ela também tem dois anéis aromáticos, né? Então, essas duas partes que você está vendo aqui são dois anéis aromáticos. A única diferença é que é heterocíclico, né? Essa palavra heterocíclico quer dizer que tem um nitrogênio aqui em forma de ciclo. No momento, né, que ele tem um nitrogênio em forma de ciclo, o nitrogênio obrigatoriamente vai ser o número 1. No anel aromático sem o nitrogênio, que era o naftaleno, né? A gente poderia começar de qualquer lugar. Por exemplo, aqui, ó, no número 1, só tinha que seguir essa sequência, né? 1, 2, 3, 4, pula, 5, 6, 7, 8. Já na quinolina, obrigatoriamente o nitrogênio é o número 1. Então, obrigatoriamente vai ter que começar daqui fazendo sentido anti-horário. Se tu virar a molécula, né? Tu pode fazer o sentido horário também, mas ela tem que estar virada. Então, posição 1, 2, 3, né? Esse carbono ele nunca conta, tá? Não, nem no naftaleno, nem na quinolina. Aí passa para 5, 6, 7, 8. Esse carbono que também não conta, porque nada pode estar ligado aqui. Ele já tem as 4 ligações. Então, esse nitrogênio é o heteroátomo, tá? O heteroátomo é aquele átomo diferente do carbono que está ligado entre dois carbonos. Então, a gente está falando desse cara aqui, tá? Quando fala em heteroátomo, eu vou escrever isso para ti. Heteroátomo. Porque é a parte mais importante que tem, né? Nessa molécula diferente do naftaleno, se ela cair em alguma prova. Essa molécula também é incolor, higroscópica, quer dizer que ela absorve água. Então, se eu deixar ela, esse pó branco, assim, por exemplo, em cima da bancada, né? Ele começa a absorver água e se dissolve. E ela é instável. Então, se tu jogar, principalmente com luz e calor, se tu colocar luz, ele acaba se quebrando, é instável. Tem uma parte legal dela, porque é uma qualidade dela que ela é solúvel em água, né? Especialmente em água quente, quanto mais quente, mais solúvel, em praticamente todos os solventes orgânicos. No momento que ela é solúvel tanto em água como em solventes orgânicos, a gente pode fazer várias reações químicas. Reações principalmente de substituição, tá? Que a gente substitui um desses hidrogênios aqui, por exemplo, do carbono 4, né? Tira esse hidrogênio, ou um hidrogênio aqui do carbono 6 e coloca alguma coisa no lugar. Se a gente fizer isso, vai dar origem à quinina. Repara que na quinina aqui foi colocado, por exemplo, um carbono e um oxigênio, né? Que a gente chama esse grupo aqui de grupo metóxi, porque ele é um éter. Isso os vestibulares já te perguntaram, imagino agora, né? Então, isso aqui é um éter, e esse éter aqui está ligado na posição 6 da quinolina. Em compensação, tem todo um outro grupo aqui, tá? Que é um grupo gigante grudado na posição 4. O que está acontecendo aqui? Esse OH, ele é o grupinho que representa um álcool. Então, álcool. E repara que ele está ligado num carbono secundário, né? Então, isso aqui vai ser um álcool secundário. E repara que aqui a gente tem um nitrogênio, né? Ligado nesses anéis cíclicos aqui, tá? São dois anéis cíclicos onde eles estão de forma tridimensional escrita, né? Esse anel cíclico aqui, ele representa, né, com esse nitrogênio aqui, uma amina cíclica. Como esse nitrogênio está ligado em 3 carbonos, a gente diz que essa amina é uma amina terciária. Toda vez que eu falar em amina cíclica, a primeira coisa que me vem na cabeça são os alcaloides. Para quem nunca ouviu falar em alcaloides, são substâncias que são da natureza, tu extrai ela de plantas, geralmente, e elas são aminas cíclicas. Existem várias, tá? E a nossa relação com elas, ou o ser humano com elas, é muito próxima, assim, né? E elas provocam várias coisas, vários sintomas, tanto de euforia,
analgésico, várias coisas, ou empolgação, né? Ou também estimulante no nosso organismo. Eu posso citar, por exemplo, essas moléculas aqui, que todas elas têm o nitrogênio aqui, tá vendo? Numa cadeia fechada. Ó, o nitrogênio numa cadeia fechada. Nitrogênio numa cadeia fechada. Por exemplo, essa aqui, né, que é a cafeína, a nicotina e a cocaína, elas exercem uma certa influência no nosso organismo, né? E são extraídas da natureza e são aminas cíclicas como a quinina, beleza? Bom, é legal tu saber que tanto a quinina como outros alcaloides, elas são bases de Lewis. Elas são bases de Lewis justamente porque no nitrogênio, tá, em questão, ele tem um par de elétrons e esse par de elétrons, ele pode ser doado. Então, se eu conseguir doar esse par de elétrons aqui, tá? Ela é uma base de Lewis. Se quem vier aqui receber o par de elétrons é um H+, tá? É um hidrogênio, por exemplo, vai acontecer que isso aqui vai virar um cátion. E no momento que vira um cátion, tá? Só um detalhezinho, aquela substância que recebe H+, é chamada de base de Bronsted-Lowry. E no momento que forma um cátion, eu posso acabar formando um sal. O sal de quinina, ele é chamado de quinino. Então, não importa se for sulfeto, cloreto, né? O cloreto geralmente na bioquímica ou na farmacologia a gente chama de cloridrato, né? De quinina. Cloridato, cloreto. A gente chama de quinino. Então, tanto faz, tá? Chamar de quinina ou quinino, porque é o seu sal. E esse quinino, tá? A gente coloca ele na água e aí cria a água tônica, que a gente chama de água tônica de quinino. O quinino é a principal substância, tá? Existem várias substâncias. Mas uma das substâncias que dá gosto amargo, né? Que a gente conhece assim, é o quinino. Olha só, não é gosto azedo, né? Gosto azedo é gosto de ácido. É um gosto amargo, que é diferente, né? É por isso que a gente produz aí, por exemplo, tá? Águas tônicas, que já deve ter visto no mercado. E tem mais, existe uma curiosidade sobre a quinina, é que ela é fluorescente. O que quer dizer fluorescente? É o momento que você ilumina ela devolve, tá, essa iluminação. Porque os elétrons dela saltam para níveis externos, né? E depois voltam liberando essa energia no mesmo momento. Existe uma palavra chamada fosforescente, é quando tu ilumina, né? Demora um tempo para depois o elétron devolver essa cor. A quinina não, é na hora. Então, se tu pegar uma água tônica, né, transparente, botar ela numa coisa transparente e iluminar ela com luz ultravioleta, né? Tu vai ver que ela toda vai se iluminar. Isso quer dizer fluorescente. Tudo bem? Bom, qual é a parte interessante? É que a quinina ela é utilizada no tratamento de malária e arritmias cardíacas. Já faz muito tempo e ela continua até hoje, tá? O problema é que hoje ela está sendo usada menos porque dois fármacos, tá? Que é a cloroquina e a primacrina, eles tiveram uma melhor eficiência no tratamento da malária. Então, houve uma diminuição do uso da quinina para tratar a malária, mas em compensação teve um aumento porque inventaram uma bebida chamada gin tônica, né? Que a gente mistura exatamente ela com tônica, né? Água tônica com gin e aumentou o uso da quinina. Bom, então o que eu preciso te contar é que o uso da quinina, tá? É a mesma substância que está na água tônica. É igual a substância aquela ali. Ela já era usada por povos indígenas, tá? Extraído de uma planta chamada quina. E aí eles faziam um chá. E esse chá de quina, né, por causa da árvore, ela realmente baixava a febre, né? Então, como a gente tem esses relatos, né, que baixam a febre, a gente pode deduzir que já curava a malária aquele tempo, né, ou febre amarela. Esse chá de quina ainda é usado, né, tanto por índios ou com pessoas que obtiveram, né, esse conhecimento popular, esse conhecimento indígena, e relato depois, não, eles me deram um chá e eu curei. E também não essa
essa parte aqui da pandemia usando a quinina, teve a gripe espanhola, por exemplo, aqui está um panfletinho dela, tá, de 1918, que se você, entre várias recomendações aqui, tipo tomar vaselina, né, gargarejo com água e sal, acho que isso até hoje a gente faz, né, e acho que melhor. Ácido cítrico, né, frutas cítricas, limão, né, tanino do vinho. Existe essa recomendação, olha que interessante. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino, naquelas doses ali, tá? Que é 20 gramas. A gente nem usa mais a expressão, né? Seria hoje 500 miligramas ou 250 miligramas, ou 0,25 e 0,5 gramas, né? Então, já foi aconselhado numa outra pandemia usar a quinina para curar, né, a influenza espanhola, a gripe espanhola. Só que olha só, a concentração de quinino na água tônica, gente, ela é muito menor que a dose terapêutica. Então, aquela dose terapêutica de antigamente, que era 0,25 a 0,05, né, ela aumentou hoje, né? A gente sabe que é de 0,5 a 1 grama. E a água tônica, ela tem 80 miligramas por litro, quer dizer, praticamente nada. Se eu comparar com a dose terapêutica, tá? Que é de 0,5 a 1 grama, eu precisaria, por exemplo, tomar. A gente assim, ó, como tem que aumentar 9 vezes isso aqui, eu vou fazer um cálculo contigo, tá? Se eu tomasse 1 litro, por exemplo, né? 1 litro, que tivesse 80 miligramas, né? 1 litro de água tônica, que tivesse 80 miligramas, eu teria que tomar 9 litros, porque a dose terapêutica é muito maior, é 9 vezes maior. Então imagina tomando 9 litros de água tônica. Eu nem sei se tem água tônica para vender em litros. Vamos pegar uma latinha, por exemplo, tá? Uma latinha tem aproximadamente 1/3 de 1 litro, né? Então você teria que tomar 27 latinhas para chegar nessa média aqui, imagina. Imagina assim, eu peguei a média que tá 750, a média entre esses dois. Então, pô, é maior, 9 vezes maior do que isso. Então são 9 litros, né, que eu teria que tomar. Só que eu preciso tomar 3 latinhas para igualar 1 litro. Então é 27 latinhas. Só que tem um detalhe pior ainda. Qual é o detalhe pior? É que essa aqui é a dose terapêutica em um remédio, né? Em uma pílula, por exemplo, que tu teria que tomar 3 ou 4 por dia. Então eu teria que multiplicar esse 27 por 3 ou 4, digamos que seja 4, né? Tu teria que tomar mais de 100 latinhas de água tônica para ter o mesmo efeito dos remédios. Então, gente, não é possível curar a malária por uma questão lógica, matemática com a água tônica. Combinado? É impossível, tu não tem como tomar 100 latinhas de água tônica. Agora, outra informação importante. Eu sei que a quinina, ela tem um anel chamado quinolina, que foi por onde a gente começou essa aula. Esse anel quinolina, ele pode dar origem a 4-aminoquinolina. Por que eu estou falando dessa 4-aminoquinolina? Porque ela é a base dos principais antimaláricos, tá? Dos fármacos que combatem a malária. São essa estrutura aqui. Repara que já mudou tudo, né? Em vez de você pegar essa classe aqui, né? Que tem isso aqui, que é um alcaloide, você simplesmente transformou numa mina aqui, né? Por que ela combate, geralmente, né? Porque elas são base fracas. E sendo base fraca, ela vai fazer uma reação de ácido-base. Não importa, por exemplo, para neutralizar o ácido sulfúrico, eu posso usar tanto uma amônia, que é base fraca, como uma soda cáustica, que é base forte. Então, a neutralização é que importa. E no momento que tu aumenta o pH do lisossoma, tá, do parasita, porque o pH do parasita ele está em torno de 4,8, 5,2, né? Se tu aumentar o pH do lisossoma do parasito, você destrói ele. Então diminui a capacidade, por exemplo, de digestão de hemoglobina. Por isso que os fármacos, né, que dão bons resultados hoje, eles são derivados, né, da 4-aminoquinolina, é chamado de 4-aminoquinolínicos. Por exemplo, a cloroquina
ela vem desse cara aqui, né, do 4-aminoquinolínico. Tu pode reparar que tá aqui, né? Ó, é 4 porque a posição é 1, 2, 3, 4. E repara que a cloroquina, né? A diferença é que ela tem esse cloro aqui no carbono 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a mesma coisa com a hidroxicloroquina, tá? Porque elas são praticamente iguais. E aí pode ter esse OH aqui, né? Pendurado, que aí vai dar essa denominação de hidroxicloroquina por causa disso. Beleza? Agora, o que acontece? Ó, não existe a menor possibilidade da quinina virar a cloroquina. Se tu tiver uma ideia de química, né? Não é bem assim você tirar essa parte aqui, né, e botar um nitrogênio e ainda transformar isso aqui numa cadeia aberta. Isso aqui não tem a menor possibilidade de ocorrer. É praticamente impossível. E se você for para um laboratório tentar fazer isso, você vai gastar muito mais dinheiro e muito mais tempo para conseguir desenvolver um método de transformação do que seguir uma rota metabólica já conhecida a partir daqui. Isso aqui é tão absurdo como falar o seguinte, ó. Esse aqui é teu avô. O teu avô produziu o teu tio. O teu tio tem a relação com o teu avô, beleza? Aí o teu avô produziu o teu pai. Tá aqui teu pai também. E o teu pai produziu você e o seu irmão. Você e o seu irmão. Aí vem alguém me dizer que você foi produzido pelo teu tio. Aí você diz, ah, mas poderia, né? Não, cara, não poderia. Não poderia. É do teu pai, tá? Não do teu tio. É errado dizer que você veio do teu tio ou que você pode ser produzido pelo teu tio. É um absurdo isso, cara. Não tem nada a ver. Então, a quinina, ela não tem como formar a cloroquina. Não existe nenhum método, tá, de indústria, de biologia, de química que já mostrou que isso é possível se fazer. Beleza? Então, se você entendeu a moral disso, eu coloquei aqui algumas informações, só 5, para deixar bem claro, e você vai dar um pause e vai dizer se está certo ou errado. Agora eu vou ter que dizer a resposta. O chá da casca da quina pode ter alta concentração de quinina e era usado como antimalárico ou antitérmico. Sim, pelos índios e ainda hoje pode-se fazer isso. A quinina ou quinino é a base da cloroquina. Não, são coisas diferentes, né? A quinina e a cloroquina, elas têm um anel em comum que é a quinolina. A quinolina pode originar quinina e a quinolina pode originar a 4-aminoquinolina, que vai gerar a cloroquina. O quinino é antimalárico, sim. Agora, a água tônica pode ser usada contra a malária. Não, gente. Pela concentração, é um cálculo matemático, né? A gente não pode tomar 100 garrafinhas de água tônica durante vários dias para tentar ir contra a malária, né? Aí teve caras que me falaram assim, tá, mas se a água tônica, né, tem uma tão baixa concentração do princípio ativo que combate a malária, seria tipo uma dose homeopática, né? Então seria uma homeopatia, change my mind. Deu, ah, não, cara, eu não vou nem tentar mudar sua mente, né? Porque isso tá me chamando piada, né? E não uma pergunta séria, né? E a água tônica, ela pode ser usada contra o Covid-19? Gente, olha só, não tem nada a ver. Nada a ver. Tá em discussão e provavelmente não tá dando certo o uso de cloroquina contra o Covid-19. Tem mostrado resultados onde é que você tem aplicado a cloroquina e o pessoal tem morrido mais. A gente tem mais mortes. Então, não existe nada, nem está sendo aplicado, nem está sendo em estudo, nem está sendo levantado alguma hipótese de estudo de quinina para Covid-19. Então, é absurda essa informação. Por favor, se tu tiver os sintomas, procura um médico, vá no hospital, faz o melhor tratamento possível, mas não vai ser com água tônica, tá?
Gente, espero de coração que eu tenha ajudado a clarear as coisas que estão falando por aí e que tu tenha entendido um pouquinho de água tônica, quinino, né? Responsável pelo sabor amargo e e o coronavírus, tá? A cloroquina será o nosso próximo vídeo. E aí, em breve, né? Provavelmente semana que vem, eu divulgo para vocês aqui. Beleza? Gente, valeu, muito obrigado pela atenção aí. Até mais, tá? Tchau, tchau.